Para a felicidade de vocês, essa é a última aula da nossa primeira unidade do curso de Físico-Química e eu vou finalmente falar sobre os gases, beleza? Os gases, eles possuem algumas características, algumas propriedades. Como a interação intermolecular dos gases já está praticamente a interação entre moleculares no gás, né? Dos gases não, no gás já está praticamente desfeita, significa que ele não tem um volume fixo, entendeu? E pois as suas interações intermoleculares elas são fracas. Um volume fixo ele só aconteceria se a interação fosse forte o suficiente para manter as moléculas juntas. Então, o volume seria o formato que a molécula forma, que aquele conjunto de moléculas formaria. Sabe um Lego? É como se cada Lego fosse uma molécula. Quando você junta uma peça na outra, o volume daquele material que você construiu vai ser o formato da peça que você construiu, entendeu? É basicamente isso. Já que essas peças elas não estão muito bem encaixadas, ou seja, a interação intermolecular delas é fraca, ela não vai ter um volume fixo. Por quê? Porque você pode colocar, em vez de encaixar uma peça na outra, você pode colocar só um pouquinho perto, você pode colocar um em pé, formando tipo uma cruz, entendeu? É mais ou menos isso daí. E justamente essa falta de volume fixo é resultado de uma propriedade volátil. O gás ele é muito volátil. Ele não tem como assumir uma forma específica. Ele pode simplesmente sair por aí, como a gente geralmente vê. Isso é a volatilidade, se não me engano o nome. Ele não tem uma forma específica, ele pode simplesmente escapar por aí, né, e se espalhar mais fácil pelo meio ambiente, consequentemente, né? Bem, aí dependendo da molécula pode causar um terror na humanidade. Uma outra propriedade é que um gás, quando está dentro de um recipiente fechado, ele exerce pressão nas paredes ao colidir. Se lembra que as moléculas elas estão soltas, então elas simplesmente podem bater nas paredes, correto? Quando elas batem na parede, ela exerce uma força em uma determinada área, como essa molécula de H2O seguindo, né, a direção dessa setinha. Quando ela bate na parede, ela está exercendo uma força em uma determinada área. Essa força em uma determinada área é o que a gente chama de pressão. Pressão é força sobre área, entendeu? Então, essa molécula está exercendo uma força em uma determinada área. Ela está exercendo uma pressão. E justamente por nós termos, né, essa pressão, quando essas moléculas elas batem na parede, elas podem bater entre si. E justamente esse choque que elas têm, né, contra a parede, contra si, gera uma temperatura. Por quê? Quando elas colidem com a parede ou colidem entre si, acaba liberando energia térmica. E quando libera energia térmica, está liberando calor para o ambiente, consequentemente aumentando a temperatura, entendeu? Então, quanto mais moléculas dentro de uma caixa, né, dentro de um volume, maior vai ser a temperatura. E as leis dos gases ideais falam justamente sobre isso. A pressão no volume ela é definida pelo número de moléculas vezes R, que é uma constante, né, para aproximar, deixar redondinho o número de moléculas, pode-se dizer, vezes a temperatura. Por quê? Porque a pressão naquele volume vai ser justamente resultado de uma quantidade de moléculas se batendo, gerando uma temperatura ali, liberando calor. A lei dos gases ideais é basicamente isso, entendeu? Simples, prático, objetivo. Pressão, a pressão que um volume, dentro de um volume é resultado do número de moléculas se chocando, que gera uma temperatura, libera calor. Pronto, PV é igual a nRT. P é pressão, V é volume, N é o número de moléculas, que é o número de mols, né? R é uma constante, para deixar esse número mais bonitinho, pode-se dizer, e deixar mais correto. E a temperatura é a temperatura, basicamente, que essa molécula gera ao colidir.
No entanto, a partir do momento em que você considera o volume, né, como o volume da caixa aqui, por exemplo, você está desconsiderando que a molécula ela existe. Por quê? Porque se você considera o volume como um todo, você está levando em consideração que não existe nada dentro dele ocupando espaço. No entanto, a gente sabe que na vida real não é assim, entendeu? Esse volume que essa molécula está, como posso falar, liberada para se colidir, é justamente o volume total menos o volume que ela ocupa, entendeu? É basicamente isso daí. E a pressão que essa molécula vai gerar vai ser menor. Samuel, por que essa pressão vai ser menor? Porque vocês se lembram que nas interações intermoleculares há algumas interações como dispersão de London e até mesmo dipolo permanente, né, induzido. Isso daí acaba gerando uma atração. Se gera uma atração, elas vão se bater menos da parede, gerando menos pressão. Então, diferente dos gases ideais, da lei dos gases ideais, que fala que pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a constante vezes a temperatura, os gases reais vêm justamente para ajeitar, entendeu? Essa fórmula. Por quê? A pressão vai ser justamente a pressão mais, como posso dizer, a aproximação, a força intermolecular dessas moléculas, no caso, a força em que mantém elas mais juntas, entendeu? O A é justamente uma constante e N sobre V, N sobre V, A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado, eu me embolei um pouquinho, tá? Eu quis dizer A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado, para vocês não ficarem confusos aí. Fala justamente da aproximação dessas moléculas. N você já sabe que é número de mols, e V é volume. N ao quadrado sobre V ao quadrado, quando tem quadrado, significa a variação, entendeu? Uma hora está diminuindo e outra hora está aumentando, porque vai ter uma atração e uma repulsão. Quando vocês pegam um gráfico de uma função quadrada no plano cartesiano, vocês vão ver que essa função desce e sobe. Justamente ali demonstra uma variação. Se está descendo, está diminuindo. Se está aumentando, é porque está aumentando. Está subindo, está aumentando. Então, N sobre V, N ao quadrado sobre V ao quadrado, fala justamente sobre isso. Sobre esse espaço, né, em que elas estão se atraindo. E o A vai ser basicamente a constante que diz. Quanto maior o A, maior vai ser a aproximação dessas moléculas. Para ficar mais enxuto para vocês, A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado fala da força que atrai essas moléculas. Ou seja, o quanto elas estão se atraindo. Beleza? E o V menos NB, o B é basicamente o espaço em que as moléculas ocupam. Perdão, o espaço que uma molécula ocupa. E o N é o número de moléculas. Vamos supor, se essa molécula de oxigênio aqui, ela ocupa, sei lá, 40 centímetros, é uma molécula muito grande, mas utilizando como exemplo. Se uma molécula ocupa 40 centímetros e tem, vamos supor, 90 moléculas, então o espaço que ela vai ocupar vai ser 90 vezes o espaço de uma. 90 vezes 40 centímetros, entendeu? Então é basicamente uma, como posso dizer, uma correção ali dos gases reais. Ela vai levar em consideração a atração que as moléculas vão sentir uma pelas outras nas interações intermoleculares, porque se elas se sentem uma atração maior pela outra, não vai ser o suficiente para colidir o tempo todo, entendeu? Mas vai ser o suficiente para as moléculas baterem menos na parede, o que gera uma pressão menor. E esse V menos NB é a correção. O volume total menos o volume que as moléculas ocupam. Se uma molécula ocupa 40 centímetros, que é B, o N vai ser o número de moléculas, para ver quantas moléculas ali vai ocupar, né, aquilo tudo. E N é o número de mols, o número de moléculas. E nRT continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque a pressão que ela exerce naquele volume
é igual ao número de moléculas vezes a temperatura. O P a gente dá uma corrigida e o V também. Espero que tenham entendido, entendeu? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu tento, né, sanar essas dúvidas de vocês. E espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos e espero que tenham gostado da aula.